Isso aí, feito. Valeu, gurizada. Tudo bom? Ricardo, professor de História. E a gente vai falar sobre uma questão derradeira, a Idade Média. O que é importante lá para terminar, para acabar com arrasar com a Idade Média? É acabar com o poder feudal. Aquele poder dos senhores, dos duques, dos condes, todo picotado. Então a gente vai falar sobre o surgimento das monarquias nacionais. Nessa aqui, principalmente da Inglaterra. Depois a gente fala de França, Portugal, Espanha, mas hoje é a Inglaterra. E entender primeiro como é que funcionou esse surgimento das monarquias nacionais. Poxa vida, já não tinha rei a Inglaterra, a França e Portugal? Como assim o surgimento? É que eram monarquias feudais. Ou seja, tinha muito poder dividido com senhores feudais. Como é que era isso aqui? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Ela vai até os séculos XII ou XIII, mais ou menos, dependendo do país. Então, haviam os reis, mas esse poder não era dos reis. Esse poder estava pulverizado, ou seja, ele era dividido entre os senhores feudais, entre a nobreza feudal, os suzeranos, os grandes suzeranos de regiões como o Duque da Bretanha, na França, da Borgonha, e na Inglaterra também era dividida nos condados e os condados tinham suas regiões e o poder dividido. Vai acontecer na Espanha e no Sacro Império, os príncipes da Alemanha. Enfim, as monarquias feudais surgiram da fragmentação do Império Romano do Ocidente. Então, acabou o Império Romano, Roma caiu e surgem aqueles reinos bárbaros. E daí vai surgir as monarquias feudais. A limitação dos poderes reais ocorria tanto da existência dos poderes locais, desses nobres, de feudos, quanto pelo poder dos papas. Então, era um poder universal. Então, tem um poder que é maior de todos, maior que o meu poder como rei, que é o poder do Papa, e tem uma regiãozinha lá no cafundó do meu reino, que é um outro cara que domina, mesmo que eu seja rei. E eu acabo respeitando, porque eu tenho uma relação com ele, eu acabo respeitando aquele poder lá. Enfim, monarquias feudais, é isso aqui, tá? As mudanças, como é que elas vão acontecer? Olha só, o crescimento comercial, a gente já viu isso, é importante. Mudanças na economia, como a emissão de moedas, os reis vão começar a emitir moedas, impostos reais e taxas alfandegárias. Ou seja, para o comércio que começa a crescer, e a gente já viu isso, vai ser importante que esses comerciantes se associem a reis para emitir essas moedas, que vai facilitar o comércio, taxas alfandegárias, ao invés de pagar em todos os feudos, vai pagar uma só quando entra no reino. Muito mais fácil, muito melhor, Crescimento da importância das cidades à margem dos nobres, ou seja, os nobres, eles têm o feudo, aquela região, normalmente um território, agrícola, e as cidades, elas vão estar à margem, elas vão estar à parte. Isso também é importante. Quem manda nas cidades? Daí é o rei, Não é o feudo que lá o rei não pode se meter. Opa, aqui é uma cidade, aqui o rei tem poder, e daí vai surgir a burguesia, esses comerciantes principalmente, Novas relações sociais vão surgir a partir daí, que passam a ser reguladas pelos reis, nas cidades. Então, essas aqui são as mudanças para acabar com as monarquias feudais e vir para as monarquias nacionais, Então, olha só, começa aí uma disputa de poderes na Baixa Idade Média. Três forças que disputavam esse poder, Como eu estava dizendo, olha só, os monarcas, os reis, eles têm um poder nacional, e é isso que eles querem, é isso que a gente já pode dizer, é esses caras que vão ganhar. A Igreja e o Sacro Império têm um poder universalista, eles se diziam maiores que todos, porque era o imperador do Sacro Império, o Sagrado Império, e os papas e a nobreza feudal, que era um poder particular. Então, eram particularistas. Então, é o meu poder particular do meu território e é isso que manda. Esses três poderes estão disputando forças aqui, nesse momento. A grande variedade de costumes, idiomas, fragmentações existentes na Europa Ocidental. Então, tudo isso é parte dessa disputa de poder, dessas forças que uma hora puxam para um lado e outra
para outro, né? Peguem a França tinha inúmeros idiomas, ou a Espanha hoje em dia, né? A Espanha se fala o galego numa região, se fala catalão em outra, né? O basco em outra, e o que a gente chama de espanhol é só o castelhano. E na Idade Média isso era muito pior. Em países como a França também, né? Como a Inglaterra, que dominava Gales, que tinha outro idioma, a Escócia, em determinada época, ou a Irlanda. Então, os idiomas eram muitos. Se hoje já são na Europa Ocidental, na época era muito maior. Vantagem dos monarcas, né? Os reis tinham a vantagem que eles dispunham de grande aparato administrativo e jurídico, né? E de um exército, que eu já falei lá na Guerra dos 100 Anos, né? Esses caras vão ter um exército que não precisa mais dos nobres feudais, né? Então vão contratar, inclusive, mercenários. Mercenários, inclusive, são pessoas de outros países. Ah, mas que terrível isso. Não, mercenário é algo normal. Então eu vou contratar um duque de uma região lá da Alemanha, longe, distante, que não tem nada a ver. Ô, seu duque, o que tu consegue aí de população aí para trabalhar no meu exército? De repente o senhor comanda, mas eu preciso de muitos arqueiros. O senhor tem quanto? Contrata? É isso, era um contrato normal. Esse exército de mercenários, isso era algo comum, tá? Então, isso era para garantir a ordem, né? Porque vão contar com quem? Com os senhores feudais? Não, esses caras tinham os interesses deles, né? Mas olha só, uma observação que eu botei. Não esquecer as tensões políticas na igreja com a sede papal em Avignon. Já estudamos isso, né? E a cisma do Ocidente. Então, isso tudo acontece entre os anos de 1309 e 1417. Ou seja, no meio de tudo isso, essa disputa de forças, poxa vida, o rei francês leva o Papa para o sul da França, para Avignon, e dali ele está muito mais próximo desse poder universal. Aqui tinha a pretensão Papa. Os papas só vão conseguir se livrar disso em 1417. Então todas essas tensões, é importante lembrar, ainda tinha a Guerra dos 100 Anos por aqui, enfim. Então essa disputa de poder está rolando, o bicho está pegando ali, e quem é que vai ganhar? A gente já sabe, né? São os reis, é a centralização do poder nas mãos dos reis. Então, no caso da Inglaterra, olha só a Inglaterra, vamos lá para um caso, primeiro caso particular. Em 1066 começa isso. A Inglaterra ela foi invadida por tropas do Duque da Normandia, norte da França, região da Normandia, né? Guilherme Conquistador. Então ele vai assumir o trono ao vencer os anglo-saxões na Batalha de Hastings. Isso é importante, acha ali, procura no Google, isso é bem legal. Ele vai dividir a Inglaterra em condados, onde seus representantes eram responsáveis por administrar a justiça e recolher tributos. Ou seja, já deu uma centralizadinha no poder real, né? Bacana, mas precisa de mais coisas. Isso é lá no ano 1066. Henrique II, Henrique Plantageneta, esse é o nome da família, né? Essa é a dinastia. Ele vai governar aqui, ó, nesse período, né? E ele vai organizar o exército sem a participação dos nobres. Ele vai abolir privilégios da igreja, organizar a justiça, né? O direito comum, né? Vai escrever uma espécie de corpo de leis, né? Que vão valer pela primeira vez na Inglaterra para todo o território, né? Em substituição às leis locais, né? O que a gente chama em inglês de common law. Isso aí, né? Então, aquela história da Guerra dos 100 Anos, de arco e flecha, surge na Inglaterra, e olha de onde é que vem, Henrique Plantageneta, que é o pai do Ricardo Coração de Leão. Bom, mas esse processo de centralização ele vai se retrair em 1215, quando, depois que morre Ricardo Coração de Leão, assume o irmão dele, conhecido por João Sem Terra. Esse cara, também filho do Henrique, ele foi obrigado a assinar a Carta Magna, ou seja, ele vai dividir o poder. Isso vai limitar o poder dele, do rei, e vai se submeter ao Grande Conselho, né, composto de nobres e clérigos, né, ou seja, clérigos são pessoas da igreja, né, importantes homens da igreja, bispos e tudo mais, né. Então vai submeter a esses caras, a esse Grande Conselho, decisões sobre tributos, justiça e legislação. E em 1265 foi convocado um grande parlamento, né, por Henrique III, né, composto desses mesmos caras, né, nobres e clérigos. E no século XIV, esse grande parlamento ele vai se dividir em Câmara dos Lordes, nobres e prelados. Prelados são nomes importantes da igreja, grandes cargos da igreja, e dos comuns. Câmara dos comuns são burgueses e cavaleiros, né, hoje chamados de cavalheiros.
né? E ainda é assim na Inglaterra, né? A Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lords. Vejam só, isso não mudou até hoje. E só que, vamos voltar um pouquinho ainda. Em 1399, Ricardo II, ele vai ser deposto, preso, morto, após uma revolta tramada pelo primo dele. Esse primo, ele negociou com o parlamento já e foi coroado como Henrique IV, dando início à dinastia Lancaster. A família dele é Henrique de Lancaster, ele vai virar Henrique IV, mas é da família Lancaster. Mas tinha os York, né? E os York reivindicavam o trono também. E a partir da derrota dos ingleses na Guerra dos 100 Anos, essa disputa interna que existia na Guerra dos 100 Anos ali entre os Lancaster e os York, com a derrota, né, essa tensão vai aumentar e vai começar logo em seguida ali, ó, com a doença mental do Henrique VI, esses nomes, olha, não decorem, tá? Por favor, é só importante entender o que está acontecendo. Henrique VI vai ficar louco, vai ter uma doença mental e vai começar essa disputa de uma forma mais latente, mais forte, e vai começar a Guerra das Duas Rosas, que o símbolo da família Lancaster era uma rosa e da família York era também uma rosa, né? Uma rosa branca e a outra uma rosa vermelha, tá? Guerra das Duas Rosas pelo poder. Esse conflito ele vai terminar só quando Henrique Tudor, pai do Henrique VIII, que vocês devem ouvir falar muito, o Henrique Tudor, família Tudor, ali apoiado pelos Lancaster, ele vai derrotar o rei Ricardo III, que era da família York. Ou seja, os York já tinham tomado o poder, mas vai ser derrotado, né? Na Batalha de Bosworth. Então, Lancaster, por parte de mãe, Henrique Tudor se casou com Elizabeth de York. Entenderam? Juntou as duas famílias, né? Unificando as duas famílias e sendo coroado Henrique VII. Ou seja, deram um jeito de unificar o poder e apaziguar. Foi assim, digamos, aos trancos e barrancos, que o poder da Inglaterra conseguiu ser unificado. Mas, poxa vida, demorou. Isso aqui, a gente só vai ter um reflexo mais forte com Henrique VIII, pós-Henrique VIII, com Elizabeth I, principalmente, né? Então, tem todas essas dificuldades e ainda um poder que ainda vai ser dividido na Câmara dos Lords. Mas que começa muito cedo esse processo, né, na Inglaterra, lá em 1066, tá? Então, Inglaterra é isso aqui, uma série de batalhas, conflitos, disputa por poder, que vocês acham facilmente na internet, todos esses detalhes disso aqui, mas é importante entender como é que a gente chega a um poder centralizado na Inglaterra, tá? Então, primeira parte é essa aqui, e a gente vai seguir falando sobre outros reinos, França e Portugal e Espanha, tá? Por enquanto, é isso aí, galera. Valeu!